Boa noite. Vamos ver se o volume está ok. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui do Instituto Florescer. Oi para quem está entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a doula, sobre o trabalho da doula, entender um pouquinho sobre o trabalho da doula. Só vamos esperar a Luciele entrar, a nossa doula amada que que estará junto conosco no curso de... Oi, Lê! Que estará conosco no curso de doulas do Florescer. E a gente já começa esse bate-papo aí sobre essa profissão que, com toda a tendência do mundo, né? Sou super tendenciosa, mas que é tão maravilhosa assim, tá? Eu imagino que você deva estar amando o tema mesmo, né? Sábado a gente começa esse curso tão amado que é o de doulas e a Lei estará lá com a gente. Fico bem feliz de uma presença tão iluminada assim, né? Tô avisando pra Lu aqui que a gente já está online, certo? Bom, então enquanto a Lu não entra, vou só contextualizando aqui. A Lu falou que tá com um pouquinho de dificuldade de conexão, mas a gente espera um pouquinho, né? Então, no sábado a gente inicia a nossa segunda turma de doulas, que do Espaço Acolher Materno, da Luciele e do Instituto Florescer. É a nossa última chamada para o curso, a gente já tem uma turma formada, a gente ficou bem feliz desse curso sair esse ano. Ano passado a gente fez em Pato Branco, foi uma experiência assim transformadora pra gente que estava como instrutoras assim, nos acrescentou muito, nos trouxeram novas relações, novos aprendizados assim, e ver as doulas que surgiram desse encontro. Ó, a Ju estava lá, né, Ju? E fazendo novas relações com aquela magnitude foi muito transformador. Oi, Cris, tudo bem? E aí, esse ano a gente tinha os planos de repetir a experiência, a gente estava assim super empolgado, querendo vivenciar aquilo de novo, e aí a gente teve o contexto da pandemia que nos fez, num primeiro momento, adiar o curso presencial, e por conta do. E por conta do decorrer mesmo, né, da curva que não baixou, a gente reformulou o projeto, reformulou o curso e ele será online. E a gente ficou muito feliz de a gente ter conseguido manter o curso, não só pela experiência maravilhosa, que já seria motivo suficiente, né? Mas porque a gente acredita que é nesse momento mesmo de isolamento, é nesse momento de até afastamento, em que o mundo está tão carente, a gente precisa de pessoas que queiram, né, se movimentar e fazer a sua parte de transformação do mundo, até porque cada um tem a sua forma de atuar, de transformar o mundo, e a gente acredita que a humanização do parto é uma delas, e a gente fica muito feliz de estar recebendo essa turma nova que queira ir enfrentar esse novo desafio com a gente. E junto com essa boa notícia que foi manter um curso, foi fazer um curso com novas propostas, inclusive de supervisão, inclusive de diálogo prolongado, né? A gente também conta com a presença de 2 enfermeiros obstétricos maravilhosos, que a gente tem muita estima, que é o Fábio e a Carol, que vão acrescentar com a sua experiência, vão acrescentar com a sua prática e com a sua sensibilidade sensacional. Então a gente ficou bem feliz com esse somar, né? A Lu tá com essa dificuldade de conexão, então a gente vai esperar aí uns minutinhos. Qualquer coisa a gente começa o nosso bate-papo e quando ela entrar, ela acrescenta aí. Como hoje a live é sobre entendendo o trabalho da doula, né?
Então, se alguém tiver alguma dúvida, já quiser fazer algum comentário, que tem alguma coisa que queira que a gente traz, já pode colocar aí nos comentários, já pode colocar aí nas perguntas, que a gente vai tentar responder. A gente pegou algumas perguntas que a gente sempre recebe, que sempre tem, né, no nosso cotidiano, e também lançamos algumas enquetes nas redes sociais de algumas perguntas, e aí a gente selecionou 12 perguntas para bater um papo. Não é um chat de pergunta e resposta, mas quem quiser fazer sua contribuição aí, fica bem à vontade, porque a ideia é a gente ir trocando e conversando mesmo. Tá todo mundo me ouvindo bem para ver se é a minha conexão que tá ruim ou se é a da Lu? Tá todo mundo me ouvindo certinho? Não sei se sou eu. Ah, tá ótimo. Ah, beleza. Tá. Eu avisei pra Lu que a gente vai iniciando e aí ela entra na sequência e ela compõe, tá certo? Que daí a gente já tá com. Eu vou avisar lá. Então vamos lá. Como vai ser? Ah, é boa. A Andrea falou pra contar um pouquinho como que vai ser o curso online. Então, assim, ó, a gente tem um curso em que a gente. Até quando a gente foi reformular o curso, a gente falou isso, né? Que a gente tem muito apreço pelo contato, a gente tem muito apreço em relação a proximidade física mesmo, inclusive que a gente está sentindo tanta falta. E que isso no curso online a gente vai se distanciar, mas a gente consegue acrescentar outras coisas, né? Já que a gente vai mudar de modalidade, o que a gente pode aproveitar ao máximo nessa modalidade? E aí a gente falou que era exatamente a gente ficar mais tempo juntos, né? Porque existem mais possibilidades de troca quando a gente faz essa formação online. Então esse vai ser um curso, num primeiro... Ah, a Lu entrou. A gente vai fazer um curso no primeiro módulo de 60 horas, em que a gente vai ter 6 encontros teóricos sobre desde fisiologia do parto, aspectos psíquicos, instrumentação da doula, história da doula, sobre o bebê, amamentação. Então a gente tem todo um conteúdo bem denso nesse começo, nessas 6 aulas de 6 horas, né, que aconteceram nos sábados. E aí a gente tem, depois disso, supervisões, que são temas específicos, né, temas direcionados em outros 5 encontros, como, por exemplo, a questão do luto, a gente tem a questão dos próprios rituais que a gente utiliza nos encontros, a mala da doula e coisas mais específicas assim que a gente consegue trabalhar nos encontros de supervisão, tá? E aí depois dessas 60 horas em que a gente tem esses encontros, que a gente tem esses estudos dirigidos, a gente tem o módulo 2, que seria uma discussão da prática, uma discussão desse acompanhamento depois, como se fosse uma supervisão dessa experiência de ser doula junto com uma formação continuada. Porque isso foi uma coisa muito legal que aconteceu ano passado, que quando a gente estava no processo de supervisão à noite, a gente tinha
quando a gente estava com esse processo à noite, algumas mulheres já estavam doulando e a gente conseguia refletir sobre os casos, sensações, ocorrências, seja ela concreta da logística do hospital, mas também do que é a gente estar ali em contato com um momento tão particular. E aí a gente aproveitou esse momento para... A gente aproveitou essa experiência para falar, cara, mas isso dá pra gente fazer uma continuidade, um acompanhamento mais próximo. Então a gente tem mais 120 horas de formação continuada, de discussões temáticas também de alguns temas relevantes para essa formação continuada e a supervisão das próprias atividades, né? Como o apoio dessas doulas que estão entrando, que formariam daí um curso de 180 horas. Então o curso começa no sábado e a gente quer só tudo isso. E a gente está muito feliz de ter conseguido só tudo isso, né? Que eu acho que vai fazer uma formação bem legal. Então, assim, ó. Mas quando a gente fala da formação da doula, a gente fala também do que é ser doula, né? E a gente quis fazer essa live exatamente para a gente conversar sobre as dúvidas que a gente tem sobre a doulagem, o que é esse acompanhamento, que pessoa é essa, né? Então, é uma coisa que é bem interessante, é que a gente escuta muito da função, coisas equivocadas sobre a doulagem, sobre a doula em si, e a live de hoje é pra gente tirar essas dúvidas mesmo, é pra gente bater esse papo. Então, quem quiser ir mandando as dúvidas, ou jogar aqui pra gente ir trocando, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente elencou aqui é a grande pergunta, né? O que é essa doula? O que é essa pessoa com esse título, né? Porque é uma intitulação. Então, a doula, se a gente for... eu sempre gosto de associar a imagem da doula àquelas figuras, aquelas pinturas, aquelas imagens, ou até nos filmes, daquelas mulheres que, enquanto a parteira está ali naquele cenário do parto, pensando no bebê, pensando, né, em qual posição, a doula é aquela pessoa que está ali do lado da mulher, né? Que põe a toalhinha quente, que conversa, que dá apoio. Então, se for para a gente ter uma imagem simbólica e cultural do que seria a doula, seria essa imagem de uma mulher que está do lado de outra mulher no momento e no cenário do nascimento e que esse apoio, esse suporte para essa parturiente, para essa mulher que está em seu processo de nascimento com a sua família, né? Então, a doula, ela sempre foi uma imagem presente no parto. Então, quando a gente fala da história do parto, a gente vê que essa mulher, ela está culturalmente enraizada ali e que à medida que a gente vai transferindo o parto para um contexto hospitalar, essa mulher, ela some e aí a gente emerge outras figuras que são importantes no cenário atual de parto. E que durante muito tempo ela fica afastada, dá uma impressão que a doula é uma coisa nova. E aí, com as novas reflexões, os novos movimentos da humanização, essa mulher, ela ressurge com a mesma função, esse apoio, esse suporte, mas falando de outro lugar, né? A gente tem que lembrar que o parto, a humanização do parto, ela é uma luta que se constituiu da luta das mulheres em terem os seus partos respeitosos, em terem autonomia sobre os seus corpos, em terem um nascimento digno para o seu bebê e também no tratamento de um momento tão singular. E a doula acaba tendo um papel fundamental, tanto para ser esse apoio emocional, físico, social, mas também com uma função estratégica de oferecer informações, de ser uma ponte de acesso para que as famílias saibam que escolhas que elas podem ter e terem instrumentalização, se instrumentalizarem para conseguirem construir o seu caminho a partir disso. Esse hoje é o papel da doula, né? Então a doula é essa mulher que apoia uma outra mulher no seu cenário de nascimento
e que faz essa ponte para que a mulher saiba quais escolhas ela pode fazer, quais são os ônus e os bônus de cada uma delas, e assim possa escolher com as ferramentas que precisam ter para escolher. Tranquilo? E aí, pensando nisso, a gente tem algumas variações desse questionamento sobre o que é ser doula, né? Então, doula faz parto, a doula é tipo parteira, a doula é tipo pai, ou a doula substitui o pai. Então, nesse contexto, a doula ela emerge como uma acompanhante profissional, né? O acompanhante da mulher é aquele acompanhante, aquela pessoa em que ela confia, em que ela escolhe estar nesse momento e que faz o papel de acompanhante, né? A doula ela já tem um outro diálogo, uma outra função naquele cenário. Não tem como a doula substituir alguém que é tão essencial para a mulher, que é essa pessoa de escolha, que pode ser o pai, mas pode ser qualquer pessoa de escolha dela. Mas a doula pode ser aquela pessoa que ajuda essas pessoas que estão envolvidas, que ajudam essas pessoas que estão implicadas ali no cenário do nascimento. Então, inclusive, a gente dá apoio a esse acompanhante para que ele consiga estar naquele momento e que consiga ter recursos ali naquele momento do nascimento. Essa é a preparação tanto antes quanto ali naquele apoio na hora do parto. A Andréia falou, né, que gosta de pensar no papel da doula como aquele que garante que a mulher seja olhada como um sujeito no cenário do parto, que é que é a grande função da humanização, né? Que ela coloca assim, que a mulher ela é objetalizada, especialmente em ambiente hospitalar. Porque a função, o hospital, ele surge muito de protocolos que são muito desindividualizantes, né? Ele desinstitui muito a gente da nossa identidade. E o parto, por mais que a gente precise de ter um acompanhamento, a gente precise de ter a orientação da Organização Mundial de Saúde, é que as mulheres não tenham partos desassistidos, mas ele é um fenômeno fisiológico, né? Então, a grande função da equipe é acompanhar para que esse parto continue sendo fisiológico e que intervenha e que direcione caso isso não aconteça, né? E a doula acaba sendo um olhar de humanização, com certeza, para esse cenário que muitas vezes desinstitui a mulher da sua identidade, né? E aí eu acho que a partir disso a gente também consegue responder essa pergunta muito frequente se a doula faz parto, né? Então a doula é tipo a parteira. A doula é a pessoa que está do lado da mulher na hora do nascimento. Então, o parto, ele objetificada. A Andréia me ajudou na palavra, no trava-língua ali. Então, cada pessoa no cenário do parto, ela tem uma função muito específica, né? Eu acho que a Lu... não. Lu, eu te pedi, a Lu pediu para entrar. Aê, agora sim. Viva, viva, aê. Cheguei antes do neném nascer. Chegou, tá indo em processo de trabalho de parto. Eu vim pra cozinha, não sei o que aconteceu. Tá me ouvindo bem, Vanessa? Eu tô ouvindo. O pessoal aí de casa tá ouvindo legal? Nossa, já tagarelei um monte, Lu. Já falei do curso, já falei da nossa história para chegar até aqui, depois você vê na gravação. E já falei o que é doula, já falei qual é o papel de cada um, estava aqui, tagarelando, né? Que ótimo. Tava difícil. Eu tive que... Peguei a família, organizei tudo. Eu falei, gente, eu preciso usar a cozinha. É o único lugar que talvez funcione, que algum problema tá acontecendo. Então tá, Vanessa. Não, mas faz parte. A gente depender da tecnologia é a gente viver em constantes imprevistos, assim, tá tudo certo, né? Bom parto, né? Faz jus ao tema que a gente vai ter conversando aqui da doulagem. É bem isso.
Então, eu falei um pouquinho sobre o que é a doula, que é essa pessoa de suporte, de apoio. Falei um pouquinho que ela não substitui acompanhante, né? A Andrea até colocou que ela gosta de olhar a doula como essa pessoa que lança esse olhar subjetivo, né? E que mantém essa identidade da mulher, principalmente num cenário hospitalar que acaba sendo tão pouco individualizado, tão pouco humanizado. E aí tava falando um pouquinho que a doula não faz parto, né? Tava falando um pouquinho mas a doula faz parto, a doula é tipo parteira. E que eu tava falando que cada um tem uma função específica ali no cenário do parto. Eu não sei se você quer já engatar na conversa. Sim. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa falar bastante, sempre frisar muito, né? Eu recebo, inclusive, muitas mensagens. A pessoa manda mensagem e fala assim: olha, eu gostaria muito de ter um parto domiciliar e tal. Você é doula, queria saber se você acompanha, mas visualizando a doula como uma parteira e não como um outro personagem ali na assistência, tendo uma equipe, né? Seja de enfermeiras obstetras e tal, para acompanhar. Então, há muita confusão com relação à questão realmente do papel da doula, né? É uma coisa nova por aqui, eu acredito que você deve ter falado. Então, ainda há muita confusão, ainda a gente precisa ter falando muito sobre isso e ter falando sobre o que realmente a doula faz. Sim. E eu acho, uma vez me falaram isso e eu concordo plenamente que cada pessoa no cenário do parto, ele tem uma função muito específica, né? Se a gente vai dividir, então o pediatra tá ali para olhar o bebê, o obstetra, independente se é um enfermeiro ou se é um médico, tá ali para olhar o processo de parto. Se tem uma equipe de apoio como auxiliar de enfermagem, né? Ou anestesista tá ali também para auxiliar no cenário do parto. E durante muito tempo a gente teve essa lacuna de quem olha para a mulher, né? Então, quando todo mundo está olhando para algum cenário, quem que olha para essa mulher para ver às vezes se ela está com frio, para ver às vezes se ela está precisando de uma palavra, às vezes se ela precisa interpretar alguma coisa, né? Eu acho que são essas pequenas delicadezas ali, sutilezas, né? E a doula é a única profissional que vai ficar o tempo todo com a família, né? Porque a equipe ela tem uma dinâmica de trabalho. Então, a enfermeira ela não vai ter ali apostos para cuidar somente daquela pessoa. O obstetra também não. Então, a doula por isso, é a única, né, que faz essa assistência contínua. E como ela teve um contato prévio com a família, cria um vínculo, né, de confiança, de afeto, que favorece muito o processo, que é algo que não se tem com a equipe. Por mais que a gestante faça todo o pré-natal, participe de todas as consultas, é diferente. A vinculação ela é diferente com a doula. Uhum. E Lu, aproveitando que você tocou nesse assunto, você não quer falar um pouquinho sobre o trabalho da doula antes e depois do parto? Porque às vezes as pessoas também não veem a doula em outro cenário, né? Ela só vê no cenário ali do parto, sendo que esse é o evento, né? Mas aí você não quer falar um pouquinho como que é esse acompanhamento durante a gestação, enfim. Sim. A doula acompanhamento no pré vai depender, né, em que período que a gestante vai ter contratando, chamando essa doula. Então, às vezes, a doula também, né, acontece que nem eu aqui, chego quase para o final da live, mas tem esse contato prévio, esse entender o que os pais estão buscando, né? É um outro olhar, esse olhar para a subjetividade mesmo, como você disse. Ela vai te auxiliando, então, fazendo um meio de campo com aquilo que o médico diz, porque às vezes o médico ele usa, né, termos técnicos que às vezes a mulher não consegue ter traduzindo. Então, a doula consegue ter fazendo esse meio de campo, porque ela também tem o conhecimento técnico nesse sentido, informacional. Então, ela é muito importante nesse sentido. É aquela pessoa que está escutando também a gestante, né? Fazendo uma escuta ativa, não é aquela escuta para dar pitaco, mas é realmente um aconselhamento, né? Não é o conselho, é o aconselhamento. Então, ouvindo essa gestante, para que ela mesma consiga se ouvir, é diferente também do papel da psicóloga, né? Que eu acho que todo mundo entra complementando esse cenário. E
E aí ela vai conseguir ter, auxiliando, né? Passando, de repente, coisas que a gestante ainda não estudou ou que tem dúvidas, ajudando, auxiliando na confecção do plano de parto, por exemplo, que às vezes é uma ferramenta que a família quer usar, mas desconhece, né? Então é aquela pessoa que realmente está ali para servir em todas as necessidades do casal. E durante o trabalho de parto, vai ter usando todas as ferramentas que ela conhece, né? Desde a massagem, ou da mão, ou estar só junto. Que algumas pessoas pensam que é só massagem. Ah, mas vou pagar alguém para você ter só segurando a mão, né? Tipo, é meio caro esse negócio. Massagem alguém faz, outra pessoa faz, né? E os maridos têm muita resistência nesse sentido, né? E eu acho muito interessante, porque depois que o parto passa, eles falam assim, nossa, até o último parto que eu assisti foi bem assim, ele falou assim, eu não tinha ideia do que você fazia e da diferença que você faz. Hoje sou eu que saio falando para todo mundo, e isso eu ouvi de muitos maridos, né? Já fui contratada também por pessoas que a mulher fala assim, eu vou ficar sozinha porque o marido não dá conta de ficar junto por causa do sangue, ou porque tem receio disso ou daquilo. E no fim, a gente faz uma construção tão bonita no pré-parto que ele passa todo o processo do trabalho de parto ali. E isso aumenta tanto o vínculo do próprio casal e deixa essa experiência tão rica, né? Então é muito interessante. E no pós, a doula vai seguir, né? Tendo esse papel de suporte, de escuta, de auxílio, de orientação. E aí vai entrar também a questão do que ela tem de formação, né? Porque eu não sei o que você falou, mas eu, por exemplo, sou consultora em aleitamento, né? Tenho uma pós-graduação em cuidado materno-infantil com enfoque em aleitamento materno. Então, é claro que o meu olhar no pós-parto vai um pouquinho para o viés do aleitamento. Então, vai depender muito do que essa doula também está trazendo de bagagem, né? Para ter contribuindo. Então, ela segue sendo importante. Eu, por exemplo, dou assistência dentro do meu acordo, do meu pacote de assistência, até os 3 meses do bebê. Então, vai depender muito do que essa doula oferece, do que essa doula tem, né, dentro do escopo dela de atuação, para ela ter oferecendo isso como serviço para o casal. Uhum. E tem as doulas que atuam só no pós-parto, né, Vani? Desde ir lá fazer. Eu nem me apresentei, eu tava tão nervosa rituais, ali. Né? Tem uns rituais tão bonitos que a gente às vezes não conhece, que às vezes as doulas trabalham com isso também, né? Sim, sim. Eu nem me apresentei, não te apresentei, não me apresentei. Eu fiquei tão ansiosa ali que eu não entrava, que comecei a tagrelar e falar. Eu achei que eu não ia conseguir entrar, na verdade. Sim, porque eu acho que o parto durante muito tempo foi tão afastado da gente humano, que para a gente colar essas significações novamente, a gente precisa de alguém que faça essa ponte, né? E eu acho que mesmo no pós-parto, para quem... A Andrea tá tecendo vários comentários ótimos ali. Que a doula pós-parto é a luz da vida, dela pôs uma... A doula faz parte, faz vários aqui. Mas... De trazer essa ponte, né? Sobre o que eu tô vivendo, aquilo tem que ter... como que eu vou referenciar isso se eu nunca falei, né? Eu acho legal a gente falar dos acompanhantes da doula, inclusive como apoio para esses acompanhantes, porque muitas vezes, em toda a história dele, o parto nunca foi nem dialogado, né? Já não é com nós, mulheres, né? Que já fala muito de maternidade, já falam... E isso culturalmente nos é apresentado, mas parto já nos é pouco, né? Até hoje eu estava lembrando que eu tinha aquela Barbie gestante e que quando eu era criança eu só fazia cesárea, porque quando eu era criança nunca ninguém me falou que o bebê pode sair pela vagina. Descobri isso maior, né? Mas o quanto que a gente muitas vezes faz esse papel mesmo, né? De vamos deixar isso palpável para que a gente consiga criar repertório para conseguir atravessar isso, vivenciar isso, né? Com informação, mas também com um vínculo que teça essa experiência, né? Sim, eu acho que assim é incrível. Eu mesmo sempre, como você falou, você não contou a história de ninguém, né? Mas eu entrei no mundo da doulagem, não foi assim por escolha, eu vou atuar porque eu acho bonito e tal. Foi a minha história que me trouxe. Assim como eu acho que é a maior parte das doulas, né?
Mas eu encontro muito essa questão da desinformação e era o que eu tinha. Eu tenho 3 filhos e eu vivi um parto humanizado, né? Um parto normal do Theo, que é o segundo. Mas da Nayara, que é a primeira, eu não queria saber de parto. Então eu encontro muito também esse cenário nas famílias e na sociedade, nas pessoas que a gente conhece, sabe? Então, quando a gente começa, quando a gente pergunta o porquê que, né, isso apavora tanto, aí vem sempre, né, alguma história, essa construção que nos foi passada. Que a cesárea é mais segura, né, ou aqueles relatos de parto violento, muitos procedimentos que às vezes podem ser necessários, mas que foi pavoroso de ser vivido, né, foi uma coisa que foi passada para frente, ou aquele disque. Então, que vai criando uma fantasia, né? Porque o que a gente não sabe, a gente cria. E aquilo vai passando para frente. Então, eu acho que quando a doula chega com um olhar e realmente levando essas informações de uma forma acessível, a gente vai construindo um novo modo, né? De olhar para o nascimento. E o nascimento, a gente não pode esquecer que é uma experiência de vida, né? Não é só assim, tem que nascer, né? É realmente uma experiência de vida que vai impactar muito no pós-parto, seja ele imediato, mas na própria construção da maternidade. Porque ele é um processo ativo, né? Então, quanto mais a gente consegue se ver ativa dentro desse processo, mais competente e ativa a gente vai conseguir se visualizar na maternidade. Então, não que todo mundo tenha que viver para conseguir maternar, né, ser uma boa mãe. A gente às vezes tem aquele checklist, né, de boa mãe, ou é a boa mãe ou é a ruim, ou a ruim mãe. Tem que passar pelo parto, mas é interessante que a gente realmente se permita, né, abrir o olhar, entender o processo e aí assim fazer uma escolha, né? Até porque se a gente não tem informação, a gente não está fazendo escolha, a gente está sendo escolhido, né? Então eu acho que a doula é muito fundamental para esse processo todo. Sim. E eu acho que é bem isso, essa experiência, não digo pouco tem a ver com a via de parto, porque eu acho que isso é uma outra discussão para outra live, quem sabe. Mas eu posso passar por esse processo o que me leva para os caminhos são a cesárea, né? Acontece, a cesariana é um procedimento importante, que salvam vidas e tal. Eu pensei nisso porque eu escuto assim, eu acho muito legal, mas eu não sou radical com esse negócio de parto, né? Como se a doula fosse uma militante ali no meio, que vai tacar uma bandeira na frente, em cima da mulher e falar assim, agora ninguém toca, entendeu? E que, na verdade, você vivenciar todo o processo de uma maneira respeitosa, dentro daquelas escolhas que você sente que partiu da sua participação direta, porque o parto ele é composto por uma negociação conjunta, né? Aquele que está me assistindo meu parto, a doula, meu acompanhante, tem todos atores mas que muitas vezes, mesmo que eu acabe com uma cesariana independente no motivo, essa escolha ela perpassa também esse processo de respeito, né? De construção, né? De construção, de segurança, de preparação, porque na medida que a gente vai informando, a gente vai, entre aspas, projetando aquilo, vai compreendendo o processo, e isso vai construindo, né? Não fica só aquele susto. Não é só você preparar a malinha da maternidade ou marcar no calendário que é o X dia, né? Então é muito dessa construção. E essa construção traz a gente para esse lugar de autonomia, né? De escolha, de estar ativo. E é isso que a gente precisa depois que o bebê nasce, né? Uhum. Então é realmente isso. E essa questão da ativista tem muito, né, Vani? Há muito preconceito também. Tanto que é muito difícil o início da atuação de doula nos lugares aonde, né, quando estão iniciando esse trabalho, justamente por isso. E eu não sei o que você comentou, mas a gente pode entrar nesse assunto, né? Porque a doula, ela não intervém também. Não intervém em nada, ela não deve intervir em nenhum procedimento médico, técnico, né?
porque ela não tem essa competência, né? Então, realmente, assim, a doula ela só vem para ter complementando. E como você disse, assim, a questão da cesárea, né, que a gente pode ficar muito tempo falando, mas eu já fui contratada por pessoas que, a princípio, iriam fazer cesárea, que foram me buscar e falaram, olha, Celi, talvez, dependendo de como se construa, ou se a gente mude de ideia. Mas por hora, isso já aconteceu com famílias que já tinham passado por uma cesárea, né? Eu acho que vai nascer de cesárea, e a pessoa até o final não, né? Começa a entender, ter contato com as informações, e tanto a mulher quanto o marido falam, não, né? A gente realmente vai escolher a via de nascimento vaginal, né? Parto normal. E pessoas que tiveram experiências lindas, 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 lindas. Então, realmente é uma construção. E que a doula acabou, né, nesse caso, acabou sendo ponte para linkar essa família, essa informação, e sendo um ponto de segurança, né? Eu ainda brinquei com você assim, você vai doular minha primeira live, né? Que é muito isso. Tipo, se eu fosse eu aqui sozinha, vou fazer uma live para tratar de tal assunto. Fica mais difícil. Agora, se eu tenho alguém que eu já conheço, que me transmite essa segurança, que vai conseguir me dar a mão, que nem você disse, não, pode deixar, eu te dou a mão. Fica muito mais fácil. Eu consigo me permitir viver essa experiência, né? E eu sei que ninguém vai ter me empurrando para algo que eu não queira, né? A todo momento eu posso ter mudando de ideia, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu tenho até dificuldade para falar sobre o papel da doula, porque é tanta coisa e é tanta coisa sutil que a gente não consegue, às vezes, traduzir em palavras mesmo. Uhum. Não sei se te passa algo aí. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é assim, não, mas a doula ela entra no hospital, né? E isso é uma coisa que vem bastante, até a gente. Eu falei que a gente elencou as perguntas, mas a partir disso, né, Lu, agora já não existe perguntas, existem, que, né? Mas eu tava falando aqui da doula no hospital, né? Que existe sempre essa dúvida se as pessoas, se a doula pode entrar, se não pode, se é no lugar do acompanhante, e até nos aspectos práticos, a doula ela pode fazer parte de qualquer processo desse trabalho de parto e parto. Então existem combinados que são durante o trabalho de parto, existe combinados que são durante a gestação, existem outros combinados. E, inclusive, no Paraná, a gente tem um movimento de ter uma lei que garanta a doula sem o prejuízo da presença do acompanhante, como a gente falou no começo, a doula não é acompanhante de escolha da mulher, a doula vem como uma competência profissional ali, né? Mas que essa sensibilidade, esse apoio, esse link, essa ponte, ela acontece em qualquer contexto que aconteça o parto, né, Lu? Sim, sim. A gente ainda não tem, né, uma lei que regulamente a nível federal a presença de doula, mas a gente já tem em alguns estados. E aqui em Pato Branco nós temos também a lei que garante a presença da doula desde 2018. Então aqui, a princípio, né, está garantida a nossa presença dentro dos hospitais via lei mesmo. Então, costuma ser tranquilo. Eu acho que como em todo lugar aqui, né, teve um pouco de resistência, e eu acho que é assim em todos os lugares. E hoje as doulas são bem recepcionadas, especialmente em um dos hospitais. Então, esperamos, né, que isso amplie e que cada vez mais todo mundo compreenda qual que é o papel da doula. E eu acho que quando compreender, certamente vai ser garantido, né, a um nível mais alto aí, porque faz toda a diferença dentro do contexto. E que complementa, né? A doula não substitui nenhum profissional, como a gente já disse, e a gente vai repetir aqui talvez algumas vezes, mas é fundamental no processo. Uhum. Aqui em Curitiba a gente também tem a lei da doula, e agora eu confesso que eu não lembro o ano, acho que foi 2016. E que fala da presença da doula nas maternidades. A gente tem uma questão das maternidades públicas aqui, porque eles autorizam somente um acompanhante.
durante muito tempo a gente teve, tem ainda, é que a gente tem uma discussão de política pública diferenciada nos últimos tempos, né? Então, a gente chegou a questionar, assim, por que um acompanhante, né? Em hospitais de referência para humanização, como Sofia Feldman em Minas, você, no parto de baixo risco, você pode colocar quantos acompanhantes você quiser, né? Então, existe essa discussão, mas aqui no SUS a gente tem o direito de um acompanhante de escolha da mulher, então aqui não entra. E a gente tem agora a gente começa a discutir isso em região metropolitana. Então, por exemplo, São José dos Pinhais foi aprovado e a gente está querendo discutir aí para viabilizar, porque a gente só tem uma maternidade pública aqui. E a gente viabilizar a entrada da doula sem prejudicar a presença do acompanhante. Fazer na Rio Grande também foi recentemente aprovado, uma das doulas aqui de Curitiba, que é a Juline, maravilhosa, eu acho que junto com a Vitória ali acompanharam esse processo, e aí as doulas já estão, então a gente tem uma movimentação legal para garantir esse direito da mulher de ter a sua doula sem prejudicar o acompanhante, né? Mas em Curitiba a gente tem a dificuldade em relação aos públicos, porque eles não permitem mais do que um acompanhante. Então a gente administra isso nas relações mesmo, né? Pelo menos aqui. Há, né, essa questão de resistência institucional, às vezes é alegada a questão da dinâmica, de espaço, né, enfim. Realmente é uma coisa que também não basta ter uma lei para funcionar, né? É um processo construído e que exige bastante paciência e trabalho de todo mundo, né? Porque é difícil estar na lida, mas aos pouquinhos vai implementando, vai abrindo, e realmente é um processo que tem que correr atrás, né? E, infelizmente, essa desconstrução, ela é, entre aspas, custosa. Mas assim que entra no processo, parece que a engrenagem ela começa a girar, porque todo mundo percebe ali o quanto faz, né? Quanto faz bem, quanto facilita o processo, o trabalho da equipe, porque a equipe consegue seguir com os cuidados, né, de outros pacientes, tendo a certeza que essa pessoa está continuamente assistida, que está se sentindo segura, e que essa pessoa, por conhecer o processo, também consegue chamar a equipe, né? Então, realmente facilita muito para todo mundo. Tanto é que já tem tantos estudos, né, que provam esses benefícios todos. Sim, e eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente reforçar que a doula, esses estudos mostram quanto que a doula melhora a experiência do trabalho de parto, diminui índice de cesárea, diminui índice de analgesia, diminui intervenção, porque a gente tem, claro, um apoio, um suporte à mulher, que eu acho que isso faz toda a diferença, né? Naquele contexto em que às vezes a gente precisa de um olhar, de um toque, de uma palavra, mas a gente também acaba desenvolvendo, a Lu até falou, né, das ferramentas, e que vai ter a ver com a nossa formação pessoal, mas sempre ela é voltada ao bem-estar daquela mulher. Então, se aquela mulher não está se sentindo bem, a gente pode lançar mão das cartas que a gente tem na manga. No curso a gente fala, né, Lu, da bolsa da doula, né, que é quase uma bolsa mágica, né, de mágico, assim. Mas que não é o principal recurso é a presença, é o olhar, mas a gente pode ajudar com medidas não farmacológicas de alívio da dor, com esse suporte, com essa ajuda dessa família se apropriar desse momento, e os índices em relação ao parto positivos, né, para a mulher e para o bebê, eles são muito maiores, e assim, o parto ele já é uma ruptura por si só, né? O parto ele é partir-se em dois. E se você consegue vivenciar esse momento de uma maneira mais amorosa e respeitosa, você vai elaborar aquilo que você tem psiquicamente para elaborar daquele cenário. Agora, se você ainda é atravessada ou por uma violência obstétrica ou por tantas outras coisas ali que não domino, né, que eu não tenho estrutura ali para lidar, eu vou ter que lidar com esse partir-se, mais um monte de coisa que talvez não estivesse ali se a gente estivesse
num atravessamento humanizado de assistência, né? E que a doula com certeza fez muita diferença nesse cenário de humanização, comparando, sei lá, 5, 6 anos atrás, porque a gente tem hoje, a gente já tem uma grande conquista, boa parte porque as mulheres reivindicaram e também porque as doulas entraram nesse cenário de uma maneira muito comprometida, né? Sim, sim. Temos que pensar que é uma construção, né? Então, as coisas mudaram, mas nem todos os profissionais atualizaram e a gente às vezes entra no automático. E às vezes é a doula que despretensiosamente leva um olhar diferenciado, né? E a partir do momento que esse profissional ele percebe que a experiência vivida ali pode ser igual, melhor, ele começa a fazer a adesão de algumas práticas, né? Lançar um olhar mais fisiológico para o processo. Eu sou médica veterinária de formação, né? E eu falo que a gente não aprende, a gente, como veterinária, ainda eu acho que a gente vê muito mais a questão fisiológica porque os nossos pacientes não falam. Então, a gente precisa entender muito, ter muito esse olhar, né? Sem o agir para o paciente. Mas na medicina, o que a gente aprende é olhar para o problema. Então, assim, olho qualquer problema, olho para uma pele que tá meio esquisita, eu penso nos piores problemas para depois eu pensar, não, acho que só tá desidratada. Então, assim, a medicina humana, ela também é assim. Então, tem muito esse olhar medicalizado, né? E a gente está desconstruindo isso aos poucos. E a doula, ela entra como essa pessoa também que leva esse olhar mais tá tudo bem, né? E, inclusive, acalma a equipe, né? Porque como todo mundo, o casal, né, a família está mais tranquila, o profissional também consegue ficar mais tranquilo. Ele não se sente na obrigação de agir, de fazer alguma coisa, né? Por isso que uma das coisas que, né, um dos índices que são melhorados é o uso da analgesia. Por quê? Porque a gente tem muito menos adrenalina, ali, menos pavor, e o pavor, o medo, ele intensifica as sensações, né, a intensidade da dor. Então, é muito isso mesmo. Uhum. E uma das coisas que eu gosto do discurso da Lu, que eu compartilho muito, é disso assim, a gente precisa de mais, né? A ideia do primeiro curso de doulas veio muito em relação a isso, né? Lu, eu vou contar essa história agora. Tô aqui em Conta. Pato Branco, precisa de mais gente aqui nessa empreitada de doular, nessa região toda aqui. E, e fez esse chamamento para o Florescer, que foi muito importante, e é bem isso, né? A gente não precisa limitar espaço. Quanto mais a gente fica restrito na nossa atuação, menos espaço a gente tem. Quanto mais pessoas com comprometimento com o que faz, né? Com esse comprometimento à humanização, com o comprometimento a essa mulher, né? Mais espaço. Então, a doulagem, o curso de doula, ele também tem esse convite de esse chamamento para as mulheres que sentem esse chamado de se envolverem, porque enquanto mais nós formos, independente de como vai se encaminhar a prática depois, né? Então, eu acabei como doula pós-parto, por condições da vida, doulei parto um tempo, né? Mas tem pessoas que acrescentam o saber de doulas no espaço institucional, enfim, em tantos contextos, né, para humanizar a sua própria prática profissional. Mas quanto mais nós formos, mais lugares nós vamos alcançar, mais mulheres nós vamos tocar, né? E eu acho que é esse chamado mesmo, que nós precisamos ser mais nesse mundo, né? E eu acho que é esse chamado. Uhum. Precisa. E até porque, né, Verne, a gente tem que pensar também, quando a gente está olhando para o campo de trabalho, será que eu vou conseguir atuar? Campo de trabalho tem, né? É uma coisa que está em expansão, assim. Justamente por ser uma atuação que está iniciando, né? Então, em todos os lugares estamos começando, né? E a doula, ela não consegue acompanhar tantas gestantes como um médico. Então, às vezes, o médico está fazendo o pré-natal de 180 gestantes.
A doula, ela consegue acompanhar um número restrito de gestantes, justamente porque a assistência dela é diferenciada. E ela vai ficar também durante todo o processo de trabalho de parto. Então, a doula, para ela conseguir atuar e para ela garantir essa assistência no sentido de presença, ela também precisa de ter doulas backups, de ter parceria. E quanto mais doulas estiverem, mais fácil fica tanto de ter atuando, tanto de ter levando as informações. Então, eu acho que, assim, tá aí, né? Tá aí a oportunidade, tanto do curso, de outros cursos, e o convite também, né? Para todo mundo olhar para isso. E eu vejo o curso até como não, né? Nós tivemos vários alunos que fizeram o curso para conhecer sobre o processo. Porque se eu, como profissional, sei lá, sou talvez fono que trabalho com crianças, essa criança teve uma mãe, essa criança nasceu, essa mãe tem uma história de nascimento, né? Eu trabalho nutricionista, né? Nutricionista materno-infantil. Sou médica, a gente teve médica também, né? Que fez o curso da vez passada. Fiquei super feliz que a Fer fez. Então, assim, serve como uma porta também para autoconhecimento, porque a gente nasceu, né? Então, nós vivemos uma gestação e a gente viveu um nascimento. Eu acho assim fantástico. Eu fiz inclusive, mais de um curso de doula, porque todo curso é uma troca muito grande, né? É para além de ter alguém repassando informação, a gente está ali para fazer essa troca. Então, sou suspeita, né? Ainda mais eu que adoro fazer curso. Eu falo que os cursos para mim são terapias, porque eu levo muito esse olhar assim de aproveito, consumo conteúdo, mas olho para mim um pouquinho, então eu acho que a gente cresce, né? E o curso de doula traz muito, vem muitas vezes como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo. Porque a gente para olhar para essa história, para a nossa história de nascimento, para a história da nossa mãe, vai compreender algumas coisas, porque se é mulher e pretende ter um filho, vai passar por esse processo também. Então, enfim, né? Por mim, eu ia recomendar, além de recomendar sempre uma doula, né? Que se não tem aquele ditado, né? Que se doula fosse remédio, seria antiético não indicar. Eu já saí indicando curso de doula para todo mundo. Faz o curso, porque nem que seja para você, para levar informação para amiga, para acompanhar a amiga num parto, não sei. Faz curso. Olha, a Andréia tá falando ali, ó, que é um mergulho no oceano interior, como vi a Júri falando hoje. Muito, muito. Sim. E assim, como a gente tem 6 minutos, tá, Lu? Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o que precisa para formar-se doula, né? E aí a gente se apresenta no final, a gente fala quem a gente Mudou é, como eu falei. E aí, enfim, daí a gente encerra, né? Mas a doula, para ela tornar-se doula, a gente não tem nenhuma regulamentação de qual curso que ela tem que fazer ou não, né? Isso até é um debate que existe. Então, nós temos o que a gente chama de... Eu acho esse termo podia ser mais afetuoso, né? Mas a gente chama de doulas leigas, né? Que são as doulas que não têm uma formação formal para tornar-se doulas. Então, a gente tem aquelas mulheres que, na sua tradição, elas vão construindo um processo em que, principalmente em cidades menores, né, em que já tive meus filhos, eu já acompanhei os filhos da minha irmã, e aí as mulheres começaram a me convidar para participar do seu processo de preparação de parto, e que elas são doulas, né, mas elas têm um processo individualizado. Quando as doulas elas retomam, elas retornam no caráter profissional. Então, uma das vias de formação é pelo curso formal. Eu, particularmente, a minha história, né? Eu parti de uma doulagem sem formação para fazer o curso depois, né? Foi o processo foi o contrário. Mas uma das vias de formação é pelo curso de doulas, a partir da experiência também de outras doulas e dos outros profissionais que são envolvidos na arte de partejar, enfim, de acompanhar. E a gente traz
uma das opções, que é esse curso online, com uma vivência, a gente vai ter uma vivência presencial a agendar, porque a gente não tem como prever quando será seguro estarmos juntos, né? Porque a gente acha importante a experiência presencial nesse processo, mas que a gente tem essa opção do curso formal de 180 horas via online. Mas não existe assim, nossa, eu preciso fazer e me associar e ter tal. Não. Porque é bem isso, cada profissional acaba tendo um processo, inclusive, de qual é a linha e de quais são os procedimentos, quais são as ferramentas que ela vai adquirir para fazer. Então, esse processo ele é muito subjetivo. O que é muito importante, reconhecer que a gente tem um compromisso político, porque a nossa prática ela tem um impacto no trabalho de outras doulas, né? A gente tem um compromisso ético com a família que nos acompanha, porque afinal as nossas apoios em busca de informações e de presença ali faz diferença, né? E essa construção acaba sendo muito subjetiva. A gente não tem nada legalmente previsto, mas uma das opções é o curso formal e que particularmente eu também recomendo muito o nosso, né? Sim. E a gente não precisaria, né, ter uma formação a princípio, mas para entrar nas instituições é cobrado, né, essa Sim, isso é formação verdade. formal. Bem Então, se lembrado. a doula ela quer entrar na instituição para acompanhar o trabalho de parto, ela vai precisar, sim, ter comprovando algum tipo de formação. E aí a gente tem as Sim. mais diversas horas, né, aí de cursos e tal. Geralmente os cursos são bem curtos. O nosso vai ser, nessa questão de ser virtual, vai propiciar que a gente ofereça uma quantidade maior de horas e uma assistência mais ampla, né? Então, tá bem completo, tá bem legal. É. Uma baita oportunidade, claro. Sim, e até porque o curso ele é um pontapé inicial, né? A gente se forma doula durante toda a nossa construção enquanto doula, né? Então o curso ele é um super pontapé, eu acho que a oportunidade de a gente acompanhar a prática ajuda muito nesse processo de formação, porque depois a gente fala, né, tá doulando, procura supervisão com uma doula experiente, procura um processo de autoconhecimento, porque tudo isso é importante. A Andréia ajudando a gente 3 minutos. Mas. Entrei Mas atrasada e não quero é. ficar conversando aqui. Mas a gente tem. A gente acaba tendo um contínuo, né? A gente se constrói doula, a gente não só se forma doula, e eu acho que isso é muito importante, né? Lu, fala quem E antes você que é, daí acabe, eu vamos falo dizer quem eu sou tchau, e a né? gente se despede. Sim, porque já tá acabando. Sim, sim. Obrigada, Vanessa. Foi um prazer. A gente não conversou mais, né? Não nos vimos. Faz um tempinho que a gente fez uma reunião. E que bom ter conversando aqui contigo desse assunto que a gente tanto gosta de falar. Sim, é verdade. Bom, Então, tá mas bom. então tá. A Lu, fala do seu espaço, de onde você é. Eu não falei mesmo de onde a gente é. Eu não falei assim, a Ah, Luciele vai não. entrar do Acolher Materna, eu não falei. Só falei da live, do curso. Ah, tá. Eu sou de Eu não Pato apresentei a Branco. gente. Ah, tá. Eu sou de Pato Branco. Tô atuando como doula há mais de 4 anos. Já acompanhei alguns diversos partos por aqui. Fui a doula pioneira, né? Fui a doula que entrou pela primeira vez em ambos os hospitais. Estou trabalhando, né? Atuando no momento como doula pré-parto, parto e pós-parto. Como eu disse, tenho uma formação, uma pós-graduação em cuidado materno-infantil. Eu também sou uma educadora perinatal Spinning Babies, que a gente tem poucas no Brasil. No Paraná são 2 ou 3, eu sou uma dessas. E eu tinha, né, o espaço acolher materno acabou sendo fechado agora por questão realmente da pandemia, porque para a função que eu tinha construído ele não estava dando para usar, falei, vamos dar um tempo então para conseguir ter um foco mais, né, em outras coisas e também ocupar a cabeça com outras coisas. E a gente fez o curso, né, Vani, faz um pouquinho mais de 1 ano, justamente com esse olhar de ampliar, de aumentar a quantidade de doulas. A gente precisa muito, aqui Pato Branco é uma cidade que a cole está Lu, faltou acabando. 20 segundos.
Então tá bom, acho que era isso. Um beijo Então grande. tá, gente. Aguardamos o seu interesse no curso pra gente conversar bastante. Sim, sim, Obrigada, vamos todas Andréia. lá. Obrigada, Vânia. Nos Obrigada, falamos. Lu. Tchau. Até Boa mais, noite. tchau.